se transformou. Existem muito menos circos do que antigamente. É também uma coisa que segurou muito tempo o circo, que foram os sertanejos. Eles migraram para os rodeios, para os grandes espetáculos. Então isso causou a diminuição de circos. Vocês podem falar comigo, eu não sou uma televisão. Eu me comunico. O circo não é mais aquele circo de 20 anos atrás, que você trazia muita gente, era uma coisa. Hoje nós temos muita concorrência, temos a internet, temos o próprio cinema tá forte agora novamente, nós temos os videogames, enfim, são atrações fora o circo que hoje dificultam muito. Eu acho que a globalização tem um lado perigoso para tudo, que fica muito massificado e tal. Então é isso que eu estou falando. De repente você vai no interior, pega o cirquinho do interior, fazendo um número com a música do Soleil, tentando imitar o número do Soleil e fazendo aquilo de má qualidade para poder ter uma identificação, né? Então eu acho que isso tem um lado perigoso, mas eu acho que todas essas outras recursos que você tem levam cada vez mais público para a gente. A mídia é terrível. É uma coisa que a gente não conseguiu ainda penetrar. Por quê? Porque a mídia hoje em dia é muito cara. E quando você vai pedir qualquer coisa, se você não tiver uma coisa muito forte para pedir, eles não cobrem. Então, isso eles podiam muito bem dar um apoio. Tem muitos programas da Globo que eles frequentam o teatro, vão ao teatro, vão ao cinema, e é muito difícil dizer vão ao circo. Às vezes o teu circo tem animais e você já começa uma discriminação por você ter os animais. Hoje em dia as ONGs, elas são as que estão mais dando trabalho e dificuldades para o circo, são as ONGs, que na realidade elas visam apenas retirar os animais de circo. Existe uma lei federal, que é a 9.605, onde maus tratos aos animais é crime. O município que não deixa o circo passar com o animal são poucos. Na nossa opinião, deveriam ser todos. Retirada drástica e brusca, e a responsabilidade por manter aquele animal deveria ser do circo. Isso é radical, tem que ser para acabar de uma vez. Infelizmente não é. Essa lei que está para ser aprovada em Brasília, ela prevê a extinção dos animais em 20 anos. Essa lei assinada pelo Serra, primeiro que ela não proíbe o circo de ter os animais. Ela proíbe a exposição dos animais no picadeiro. Existem circos que têm condições, existem aqueles que não têm. O que o governo faz? Se eu não consigo fiscalizar, eu proíbo. Você vai no IBAMA e fala para o IBAMA, sim, então me diga qual que é a norma. Eles não têm uma norma. Quer dizer, é de circo, é lixo. Que isso é revoltante. O que a gente está pedindo é regulamentação. Não pode? Por que que não pode? Explica para nós por que que não pode. Eles vão ter que explicar. É porque a jaula é pequena? É porque transita na rodovia? Explica para a gente que nós vamos... E cria a lei. Cria as normas, que nós vamos cumprir as normas. Mas isso eles não fazem. Eu gostaria muito que os donos de circo viessem até aqui, que eu gostaria de dar a eles o mesmo tratamento que eles dão aos animais. A começar arrancando os dentes deles, porque é óbvio que nem você, eu gostaria que cada um aqui que for a um circo com animal, repare se eles têm os caninos, os tigres, os primatas, eles não têm. Sabe por quê? Para a criancinha ir lá tirar fotinho do lado e não ser mordida. Repare se eles têm as garras nas mãos. Não tem. Por quê? Para evitar que o treinador, quando dá uma chicotada nele, não arranhar. Repare que todos os tigres, ou pelo menos os leões, eles têm uma marca na testa, aquilo é de fogo. Porque os felinos eles têm medo de fogo, é assim que eles são treinados. Repare nos elefantes. Repare que todo treinador tem um ganchinho na mão, quando ele vai lá fazer a apresentação com o elefante, porque ele engancha atrás da orelha e aquilo provoca dor. Nenhum animal que está lá, ele está por prazer, ele está por dor. Aquele urso que está dançando lá, pergunta como é que foi treinado. Se ele não foi posto em cima de uma chapa quente, ao som de uma música. Então ele vai relacionar aquela música que toca no circo à dor e vai começar a pular. Nós não precisamos estar 24 horas dentro do circo. O que a gente faz? Nós temos as pessoas que nos ajudam. Então nós temos o tratador,
nós temos o domador, nós temos outros funcionários que nós treinamos como alimentar, como dar água, como dar carinho, como tratar, como conduzir o animal. E, rotineiramente, a gente vai até o animal para fazer os exames preventivos. Quando acontece alguma coisa que não seja da rotina do animal, essas pessoas nos ligam, nos contactam de alguma forma para que a gente possa fazer uma avaliação do animal. Então é assim, eu não preciso estar 24 horas lá, mas eu preciso ter pessoas treinadas 24 horas por mim que possam me dar o respaldo, dizendo, olha, o animal está assim, assim. Quem insiste com isso vai ter cada vez mais problema. Mas isso não é uma culpa da sociedade, é a culpa de quem insiste nesse erro. Então, se o cara não coloca alternativas ali de apresentação, ele vai perder público. Se o cara insiste em manter animais porque acha que isso vai passar um dia, ele vai perder público, dinheiro e quebrar o circo dele. Isso é um fato, mas aí o problema não é da sociedade e não adianta jogar a culpa na lei. É um problema de administração. No momento atual, eu sou contra a coisa dos animais no circo porque eles vão ser maltratados mesmo, porque o dinheiro não dá para pagar, às vezes, a comida das pessoas que estão trabalhando, que estão morando ali. Morando não, eles estão no trailer, quer dizer, passando fome também, então não tem como melhorar. Se o circo melhora, eu já vi dono de circo tratando os seus animais melhor que as suas esposas. O circo é uma cidade onde ninguém mora, que ninguém nunca viu e da qual sempre temos saudades. Não por nela ter morado ou porque nela se riu, mas pelas pessoas que passam, que nela brigam e se abraçam, continuando este show, que em nosso coração, com força e emoção, vem se eternizar. Que para mim o circo novo é quando a lona tá nova. O Circo Escola Picadeiro foi a primeira escola de circo de São Paulo, a segunda no país. As escolas vieram para criar uma nova linguagem do circo. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, as escolas surgiram porque os próprios artistas de circos sentiram a necessidade de mudança, de renovar. E porque os artistas de circo de família tradicional foram meio que parando no tempo, não desenvolvia. As escolas surgiu para que isso acontecesse. Foi um advento mesmo de você democratizar o saber, que antigamente era restrito nas famílias. Então era um tesouro que as famílias tinham e que elas não abriam esse conhecimento para outras pessoas, porque aquilo era o patrimônio deles. Os donos de circo não queriam que a gente tivesse a escola, não liberavam seus artistas para vir ensinar, e os artistas, quando vinham, passavam o conhecimento de maneira bem pequena. Acho que essa nova geração veio em respeito aos circos tradicionais e aos artistas tradicionais, essa nova geração veio para reviver essa arte que sempre foi tão bonita, sempre encantou tanta gente, né?